E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um tema super importante: o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Essa redação traz reflexões incríveis sobre um assunto que afeta a vida de muitos brasileiros. Então pegue sua pipoca e vem comigo, porque vamos mergulhar nessa leitura e depois eu vou comentar tudinho sobre os pontos fortes e os que precisam de um toque a mais. Vamos lá? Segundo a Constituição Federal de 1988, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil deve ser reduzir as desigualdades sociais e regionais. Entretanto, quando analisado o cenário atual do país, é indiscutível que esse objetivo não foi atingido, visto que a população ainda é afetada pela desigualdade entre as regiões do Brasil. Desse modo, fatores como a negligência governamental e a desigualdade social consistem em graves causadores dessa problemática. É importante pontuar, a princípio, a negligência governamental em questão da redução da desigualdade entre as regiões. Segundo o filósofo Karl Marx, o governo do Estado moderno é apenas um comitê para gerir os negócios comuns de toda a burguesia. Nesse contexto, o poder estadual visa apenas a prosperidade de regiões brasileiras que dão maior lucro aos donos do capital, excluindo os territórios que dão menor lucro, desse modo, deixando-os em situações precárias e menos desenvolvidos que as regiões consideradas lucrativas. Outro sim é igualmente preciso apontar em como a desigualdade social afeta o tema. De acordo com o IBGE, o atual índice de Gini, coeficiente que mede o nível de desigualdade dos países, do Brasil está em 0,543, o que mostra que o país está longe de resolver o problema em questão da desigualdade. Essa desproporção traz graves consequências como a pobreza, fome, miséria, favelização, mortalidade infantil e aumento da taxa de desemprego. Diante de tal exposto, é inadmissível que esse cenário continue a pendurar. Portanto, urge a tomada de medidas para reverter esse quadro. Nessa perspectiva, cabe ao governo federal focar no desenvolvimento dos locais necessitados do Brasil, investindo na qualificação profissional da população, melhorar os serviços públicos e aumentar o número de programas de transferência de renda. Ademais, a população deve agir de forma mais solidária com doações e auxiliamento em determinadas atividades, proporcionando oportunidades igualitárias e constrói uma sociedade justa. Por fim, com essas medidas, passa a ser possível a redução da desigualdade entre as regiões do Brasil passa a ser outra, assim como consta na Constituição Federal de 1988. Neste vídeo, analisaremos a redação com base nas 5 competências do Enem. Começamos pela competência 1, que avalia o domínio da norma padrão. Nota-se que, apesar de alguns deslizes gramaticais, como o uso de prosperidades em vez de prosperidade, a capitalização indevida em está e o emprego incorreto de constrói, os erros são poucos e de tipos distintos, permitindo a pontuação máxima. Na competência 2, o autor demonstra uma compreensão adequada do tema proposto, inserindo referências históricas e dados, como a Constituição de 1988 e o Índice de Gini, o que fortalece sua argumentação sobre a redução das desigualdades regionais. Quanto à competência 3, a redação apresenta uma seleção e organização coerente de informações e dados. Os argumentos são fundamentados em referências de autores e instituições, o que torna a discussão consistente. Na competência 4, o uso de conectivos como entretanto, desse modo, outro sim, por isso, nessa perspectiva, ademais e por fim, contribui para a coesão e coerência do texto, gerando uma progressão lógica das ideias. Por fim, na competência 5, a proposta de intervenção está presente e envolve tanto o governo federal quanto a população, abordando ações, meios e finalidades, mesmo que de forma não tão detalhada, valorizando a ideia de transformar a realidade das regiões menos favorecidas. Nos últimos 30 segundos, ressaltamos que a competência 1 recebeu 200 pontos, competência 2 recebeu 200 pontos, competência 3 recebeu 200 pontos, competência 4 recebeu 200 pontos e competência 5 recebeu 160 pontos, totalizando 960 pontos. Para melhorar, o autor pode revisar atentamente os deslizes gramaticais e aprofundar a descrição dos elementos da intervenção, detalhando melhor os agentes, as ações, os meios e as finalidades propostas.